Olá, fotógrafo! Agora nós vamos começar o conteúdo do curso de verdade. Eu vou estar falando para vocês sobre câmeras e lentes agora. Assim, é muito importante as pessoas estarem entendendo que existem vários tipos de câmeras que podem ser utilizadas com fotografia profissional. O que define uma câmera ser profissional ou não é o uso que você faz dela. Se você utiliza uma câmera, seja ela qual for, até do celular, para ganhar dinheiro, ela pode ser considerada uma câmera profissional. Agora, na nomenclatura dos fabricantes, eles utilizam câmeras profissionais, câmeras com uma maior durabilidade. Então, câmeras semi-profissionais, elas têm uma durabilidade um pouco menor em relação às câmeras profissionais. Não que ela tenha uma qualidade de imagem pior ou alguma outra coisa. É relativa à durabilidade, principalmente do obturador, que é a cortininha que abre e fecha, que é um elemento que normalmente tem um desgaste mais acentuado em todos os tipos de câmera. Eu quero começar falando com vocês das câmeras de entrada. O que são as câmeras de entrada? Cada fabricante tem uma linha de câmeras mais em conta e elas têm uma durabilidade, como eu falei, um pouco menor que uma câmera profissional. Porém, o custo dela é muito baixo em relação às câmeras profissionais. A Canon tem uma linha, a Nikon, a Sony, a Fuji, todo mundo tem essas câmeras de entrada. Na Canon hoje, se não me engano, as câmeras de entrada são as T6i, T5, que é um modelinho um pouco mais antigo, nessa linhagem. Na Nikon, se não me engano, a D3200, D3300, câmeras nessa linha. Essas câmeras normalmente vêm com uma lente básica, que é a lente do kit, muitas vezes uma 18-55, ou no caso das câmeras de entrada da Sony, que é a linha A6000, as menorzinhas mirrorless, já não é DSLR, vem com uma lente 16-50, alguma coisa assim. Esse kit inicial, quando você não tem conhecimento de fotografia, ele é muito útil, você consegue resolver tudo o que você precisa. Conforme o seu aprendizado, você vai necessitando de outras lentes. Lembrando que essas câmeras que eu estou falando, elas trocam lentes. As Nikon e as Canon que eu mencionei, elas são câmeras DSLR, o que é Digital Single Lens Reflex. Ela tem um espelho, a imagem passa pela objetiva, reflete nesse espelho e você vê no ocular da sua câmera. Aquilo é o reflex da câmera. A linha da Sony, ela já chama mirrorless. Qual é a diferença? Ela não tem esse espelho. Então ela chega no sensor, aquele sensor joga uma imagem digital como se fosse um monitor para sua ocular. Então existe uma diferençazinha em relação às câmeras. Não tem uma melhor ou pior, mas a tecnologia mais nova são as mirrorless. A Sony é líder nesse mercado e recentemente, eu vou até falar a questão de datas para vocês, nós estamos no mês de agosto de 2018. A Nikon e a Canon lançaram recentemente duas câmeras mirrorless, que é a Nikon, no caso, a Z6 e a Z7, e a Canon, a EOS R, algo nessa linha, para chegar no mercado que a Sony já vem há uns 4, 5 anos dominando aí e aprimorando a tecnologia. Então, no mercado de mirrorless, a Sony é detentora master de tudo isso. Nos outros mercados ainda existem algumas diferenças, mas enfim, o que você precisa saber é relativo a câmeras. Depois das câmeras que eu mencionei de entrada, lembrando que elas têm um sensor APS. O sensor APS é um sensor um pouco menor que full frame. Full frame ele vem da fotografia analógica, de negativo. Aqueles de filme mesmo que a gente mandava revelar, sabe? Aquilo é considerado um sensor full frame. Ele tem um tamanho de 36 por 24 milímetros. Um sensor de tamanho 36 por 24 milímetros é um sensor full frame. A APS ele é um pouco menor. Ele tem a metade disso. Então são sensores mais baratos, que normalmente tem uma qualidade de imagem boa, mas um pouquinho inferior a uma câmera full frame. Essas câmeras APS, essa linha de entrada é uma coisa. Todos os fabricantes têm uma linha um pouco superior na relação APS, que já são umas câmeras intermediárias. Aí nós vamos ter Nikon D5000, 7000, coisas desse tipo. Na Canon, se não me engano, as câmeras 70D, 60D, essa linhagem. Na Sony, as APS mais avançadas são hoje as A6500, tá? Qual é a diferença dessas câmeras?
elas têm uma qualidade um pouco superior de imagem, de construção de corpo, elas são câmeras um pouco mais duráveis, elas vão ter normalmente mais recursos, talvez um Wi-Fi embutido, um GPS, algumas outras melhorias de ISO, enfim. Para um cara que já é profissional, uma câmera dessa é um pouco melhor, é mais recomendado. Depois disso, nós temos as câmeras full frame, que são as câmeras que eles recomendam para trabalhos profissionais. Lembrando, não que você não possa utilizar as outras, você pode e deve. E as câmeras full frame já têm um custo um pouco mais elevado. Normalmente os fabricantes também têm full frames de entrada e as top de linha. A de entrada, um pouquinho menos de recurso, custo um pouco mais baixo e muitas vezes um pouco menos de resolução. Por exemplo, falando da Sony, que é onde eu domino um pouco mais, a full frame de entrada deles hoje atual é a 7 III, ela é uma câmera de 24 megapixels. A câmera top de linha deles em resolução é a 7R3, ela é uma câmera de 42 megapixels. Isso é muito relativo ao trabalho que se faz, se você precisa de mais ou menos resolução. Mais resolução é bom quando você trabalha na minha área, por exemplo, que é publicidade, que você faz ampliações maiores, que você vai ter um tratamento mais refinado de imagem, que você pode fazer cortes diferentes na imagem sem perda de qualidade. Por exemplo, se eu pegar uma imagem de 42 megapixels, cortá-la pela metade, eu ainda tenho 21. 21 é quase que o padrão hoje atual de resolução, que está na casa dos 24 megapixels. Isso varia de fabricante para fabricante, é só para vocês terem um panorama. Então me dá mais possibilidades, mais resolução. Não que isso seja primordial para o seu trabalho, mas mais resolução, mais qualidade, mais opções depois. É um quesito a se pensar e levar em consideração de acordo com o seu trabalho. Existe uma linha profissional de câmeras que é mais voltada a fotojornalismo. Por exemplo, na Canon, se não me engano, é 1DX, na Nikon D4S, coisas desse tipo. Tá? Eu não conheço tantas as marcas assim, mas o principal diferencial dessas câmeras é a durabilidade. Elas são tipo um tanque de guerra, assim, o corpo dela é em metal, elas são câmeras para você ralar ela mesmo, para uso pesado. Quem mais utiliza? O pessoal de fotojornalismo e a galera de evento que faz muita foto durante os eventos. Os obturadores dessas câmeras são voltados, fabricados, né, aliás, para mais de 500 mil disparos. É um volume considerável, porém o custo dessas câmeras é muito alto. E isso não quer dizer que ela tem uma resolução tão alta. Essas câmeras que eu mencionei, tem algumas que têm 16 megapixels, 18, 20, coisas desse tipo. Então, você vê que não é priorizado sempre a resolução, né, por conta do uso. Mas cada fabricante tem um estilo diferente. Hoje eu trabalho com uma 7R3, que é uma câmera de 42 megapixels, mas poderia estar trabalhando tranquilamente com uma Canon 5DS de 50 megapixels ou uma Nikon D850E de 46 megapixels. São todas câmeras muito semelhantes ali em resolução e qualidade de imagem. O que vai diferenciar é a parte ótica de cada fabricante que tem a sua linha de lentes. Existem ainda algumas outras câmeras que talvez muitos de vocês não conheçam, que são as câmeras de médio formato. Câmera de médio formato, ela também remonta, logicamente, à fotografia analógica, onde nós tínhamos negativos maiores, tá? De vários tamanhos. Existe até hoje médio e grande formato, porém os sensores digitais pararam no médio formato. O grande formato eram chapas maiores, quadros grandes, que se fazia a fotografia de filme, aquelas câmeras de Foley. Depois eu vou mostrar alguma coisa para vocês disso. E a médio formato é utilizada por um nicho muito específico de fotógrafos que trabalham basicamente com publicidade, com retrato, com fotografia automotiva. Elas são câmeras muito caras, elas têm uma qualidade ótica, vamos dizer, um pouco superior e uma qualidade de imagem também um pouco superior, porém com custos assim bem elevados, bem distante da grande maioria dos fotógrafos a nível mundial. Se falando em marca de médio formato, nós temos alguns fabricantes. Existe a Hasselblad, que é uma câmera icônica, já vem de décadas aí de aprimoramento. Nós temos a Phase One, que é uma fabricante excelente de câmeras e sensores digitais. Hoje temos a Fuji, que também está fazendo uma câmera médio formato, mirrorless. A Hasselblad também tem câmera mirrorless médio formato. Enfim, é um mercado muito amplo,
porém com custo elevado. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Phase One lançou recentemente um back digital de 150 megapixels, se não me engano, o IQ4 150. Esse back digital, só o sensor sem câmera, nos Estados Unidos custa por volta de 40 a 45 mil dólares. Na cotação agora, fazendo uma conta rápida vezes 4, nós estamos falando em algo em torno de 160 mil a 200 mil reais em uma câmera, num sensor de uma câmera fotográfica. Quando você engloba corpo mais algumas lentes, a gente já tem uma conta que ultrapassa aí facilmente mais uns 40 mil dólares, porque uma lente de médio formato da Phase One, por exemplo, que eu estou mais a par de preço, custa de 4 mil a 10, 12 mil dólares. Da Hasselblad também nessa linhagem de preço. Então a gente está falando de um investimento para ter um kit mediano aí de 500 mil reais em câmera. É um custo pesado, não é todo fotógrafo que pode ter um equipamento desse. Então ele está na nata da fotografia, as pessoas gostam de utilizar médio formato. É muito mais comum ver médio formato fora do Brasil. No Brasil não é tão comum assim. Então talvez por isso vocês nem conheçam. Existem ainda as câmeras grande formato, onde eu pego e adapto esse sensor que eu acabei de mencionar de médio formato em câmeras de Foley. Qual é a grande diferença desse tipo de câmera? Antigamente elas eram muito mais utilizadas do que hoje em dia. Ela é chamada também de câmeras técnicas. Nós temos como a principal fabricante deles a Sina. Existe a Linhof, existe a Alpa, a Arca Sui, existem vários e vários, a Cambo. Tem muitos fabricantes que trabalham com esse tipo de câmera. O que acontece com eles? Ela é uma câmera onde você corrige perspectivas, você tem movimentos de lente e de corpo. O que faz isso? Você consegue, por exemplo, transformar um ovo que você está olhando, que é um ovo oval, alterando as perspectivas redondo, você deixa ele uma bola. Você fazendo uma fotografia de arquitetura, por exemplo, você tem um prédio. Quando a gente está no nível do solo e olha para o prédio, ele afunila. Nesse tipo de câmera, você corrige a perspectiva dela e consegue deixar o prédio reto. É um negócio muito legal. Eu vou disponibilizar nesse vídeo para vocês uma série de links dos fabricantes de câmeras para vocês irem acompanhando e estar entendendo um pouco mais sobre cada tipo de câmera.